Bom, pessoal, hoje aí uma receita para vocês, um tutorial de como fazer passo a passo a cura e a defumação de um lombo, né, de um lombo de porco, né. Aqui você pode considerar também o pernil, a paleta, é o mesmo procedimento, tá? É só seguir certinho ali de acordo com as medidas. Eu fiz nesse vídeo alguns arredondamentos, você vai ouvir eu falar que 1 litro d'água tem 1 quilo, né? Eu sei que é aproximado, mas não é uma aula da física dos fluidos, é um tutorial de como fazer um lombo defumado. Então, a descrição está aí embaixo do vídeo. Se você se perdeu no vídeo, vai lá na descrição, você também vai conseguir fazer todas as quantidades que eu usei nessa receita, os temperos e assim por diante. Então vamos lá. Então o primeiro passo é fazer a soma do peso de cada peça. Seja lombinho, seja pernil, seja paleta, seja o que você quiser. Você tem que fazer esse cálculo, né? A soma do peso de cada peça. Eu estou fazendo um merchan do mercado, não estamos pagando nada, mas tudo bem. Aqui é o seguinte, eu já pedi para o açougueiro embalar separadamente para me facilitar, né? Cheguei em casa, não precisei pesar cada uma aí. Mas então aqui, todos os cálculos dessa receita vão ser em gramas, tá? Então, primeiro passo, faz a soma do peso de todas as peças. Auxílio aí de uma calculadora, né? Para fazer todo esse cálculo. Isso é muito importante para a gente poder definir a quantidade de sal de cura e os outros temperos, né, a gosto. Nesse caso aqui, deu um montante de 4,870 kg, ou 4.870 gramas. Nós vamos adicionar uma parte igual de água, ou seja, 5 litros de água, ou 5.000 gramas. Aqui eu arredondei um pouquinho para facilitar os cálculos aí, né? Mas a água vai ser o meio pelo qual nós vamos usar aí para temperar o nosso lombinho. Agora nós vamos usar os cálculos que nós fizemos de carne mais água. Se nós somarmos tudo, vai dar 9.870 gramas, certo? O cálculo de sal comum, sal branco, é 2,7% vezes esse valor. E o sal de cura 1 é 2,4 gramas por quilo de água mais carne. Então, vamos pegar uma calculadora aqui para dar uma ajuda. 2,7% dá 0,027. Então, isso vezes 9.870 gramas vai dar o nosso resultado de sal branco comum, 266,49 gramas. Tá? Isso é bem importante, esses cálculos aí. Agora, e de sal de cura 1? É muito fácil também, só que agora perceba que não é porcentagem. É 2,4 gramas vezes 9.870 gramas lá de carne mais água, ou seja, 23,6 gramas de sal de cura 1. Então, todo tempero que você for calcular e colocar a partir de agora é a gosto, tá? O que você for colocar. Aqui no caso do meu, eu coloquei páprica defumada, páprica picante, coloquei um pouquinho de pimenta caiena, um pouquinho de pimenta calabresa. Eu coloquei também um pouquinho de pimenta síria, que não traz só o sabor, traz um pouco de aroma. Eu coloquei canela, eu coloquei louro, chimichurri, rapaz, ó, Deus livre. Então, foi colocado aí um monte de temperos. Você não gosta de tanto assim, né? Então, você vai montando aí os temperos a gosto. Faz uma, faz 2, 3 vezes a receita até acertar o tempero que você quer. Então, você vê que eu peguei uma leiteirinha e eu tô colocando todos esses temperos, fazendo uma medição ali na balança, né? E colocando dentro dessa leiteirinha. Isso aí tem um objetivo, né? A gente vai levar isso ao fogo daqui a pouco. Junto com todos esses temperos, junto também com o sal, né, que vai ser adicionado daqui a pouco aí, o sal que nós calculamos, o sal branco, o sal de cura e tudo mais, você tem que pegar daqueles 5 litros de água que nós calculamos lá atrás e tirar 1 litro de lá. Então já considera 4 litros lá. 1 litro você já está colocando aqui para a gente poder fazer. Nesse momento aí, ó, eu vou pesar, né, o sal. Então é bem importante a gente fazer a mistura do sal agora, né, que nós vamos usar aí, aí no caso o sal de cura 1, e agora a maior quantidade, né, que é
a quantidade aí de sal branco, né, que era 266 aí, né? Depois que você misturou tudo, tanto os temperos quanto o sal branco, dá uma misturadinha na leiteira, mas daí nós vamos colocar aquele 1 litro de água, né? Vamos colocar aí 1 litro de água, não esquecendo de descontar lá dos nossos 5 litros, e vamos levar isso aqui. Começou a ferver, você desliga, sempre mexendo. Então agora você tem que achar um recipiente que você possa levar na tua geladeira, né? Que seja espaçoso e também não vai atravancar a vida da tua geladeira. Então é importante que esse recipiente ele não seja tão largo, né? Ele seja um pouquinho mais comprido, assim, para caber toda a quantidade de água, né? Então aqui eu estou colocando os nossos 4 litros de água que nós tínhamos para colocar, né? Nesse recipiente, e colocando aquele 1 litro que nós usamos na fervura dos temperos. Então, tirou da fervura os temperos, começou a ferver, desligou, já pode colocar nessa água gelada, tá? A água que vai ali sem o tempero é água gelada, para igualar essa temperatura aí quando você colocar essa água com tempero dentro. Colocou o tempero lá na água, misturou, agora chegou a hora de você colocar a tua carne de molho, né, nesse tempero, né? Então é importante você mais ou menos ter uma noção aí da ordem que você colocou, né? Porque ao passar dos dias você vai ter que inverter essas carnes, né? As de baixo para cima, as de cima para baixo e vice-versa, né? Você pode ver que deu na medida e esse pote, né? Então seria interessante você achar alguma coisa aí que se adeque às suas necessidades, né? Aí eu coloquei junto uma costelinha aí, né? Então, por 5 dias você vai virar essa carne pelo menos 2 vezes ao dia e voltar para a geladeira, né? Aí tampado, né? De preferência. Bom, pessoal, depois de 5 dias na geladeira, tá? Com você tirando aquela bacia da geladeira e trocando de posição essas carnes cerca de 2 vezes ao dia, vai ficar mais ou menos desse jeitão. Você pode ver que ainda tá rosado, tá bonito, né? Eu cortei aqui um pedaço do vídeo, acabei perdendo aqui a parte, né? Mas é importante que quando você tira daquela salmoura, você tem que lavar cada peça em água corrente, tá? Depois de lavar cada peça em água corrente, depois lá dos 5 dias de cura, virando 2 vezes ao dia, você lava em água corrente, seca com papel de mão, né? Aqueles papel toalha e tal. E daí você faz uma amarra. Aqui é uma amarra muito simples, né? Uma amarra muito simples de barbante. Se você não sabe fazer essa amarra, você amarra do jeito que você quiser. Importante é amarrar, né? Eu coloquei um barbante duplo, né? Nessas amarras aí no lombinho, tá? Mas é bem importante você fazer todas essas amarras, né? Deixar bem preso. Ideal aí pro teu defumador, tá? Então, resumindo, 5 dias na geladeira, tira 2 vezes por dia para virar. O que está em cima coloca embaixo, o que está embaixo vai para cima, lava elas no final desses 5 dias e faz a amarração aí com um barbante que você tiver em casa, tá? Daí ela vai ficar desse jeitão aí, pronta para ir pro teu defumador. Aqui eu uso a minha churrasqueira para defumar. Seja linguiça, seja lombinho, seja o que for, eu defumo aqui nessa churrasqueira, né? Você pode ver o lombinho aí amarrado no detalhe, né? Eu usei alguns ganchos aí, isso aí você pode comprar em casa que vende produtos de açougue ou Mercado Livre e vende, né? Você pode notar que eu tenho 2 varais ali em cima, tem uma chapa de metal em cima, por quê? Para evitar a saída muito brusca de fumaça, né? A fumaça tem que ficar ali dentro para fazer todo esse trâmite de defumação. Olha, eu vou falar para você que daria um vídeo inteiro falando só sobre os tipos de defumador. Esse é um defumador, é uma churrasqueira, ela é de concreto, então ela não tem tanto acúmulo de calor, né? Não tem ali o calor ali para irradiação, se fosse um defumador, por exemplo, de latão, de tambor, né? Onde a lata, que é o metal, ela aquece muito. Então eu gosto de defumar em churrasqueira, que seja de tijolo, seja de concreto, ela não vai aquecer tanto a ponto de, ao invés de defumar, vai assar a peça. Então é por isso que eu uso aqui a minha churrasqueira para fazer essa defumação. Vocês podem ver que é um pendurar bem simples, né? Com os espaços adequados entre as carnes. Claro que isso não quer dizer que a churrasqueira de concreto, de tijolo, não sofra com o fenômeno
da irradiação de calor, vai aquecer lá em cima. Depois de 6, 7, 8 horas de defumação, você coloca a mão lá, tá quente. Mas não igual o latão ali, né? Não igual o defumador de tambor. Né? Porque o objetivo da fumaça, né, é agregar todo aquele sabor, aquela complexidade da fumaça na carne. Mas claro, né, o produto, esse aqui é um produto curado. Então nós vamos defumar. Nosso objetivo não é assar. Se fosse passar, eu colocava, né? Eu colocava lá algumas horas no forno, né? Não que nós não vamos finalizar no forno essas peças depois, porque são cortes de carne bem grossos, né? Tirando aqui a costelinha que já sai pronta do defumador, esses cortes de lombinho são peças grossas, então é necessário depois a gente fazer uma finalização, né, aí no forno. Nesse processo, defumadores onde você tem um bom controle de temperatura, tudo certinho, né? Aqui é um processo, aqui é a moda caseira, né? Tipo da casa aí. Então é necessário algumas questões a mais depois. Mas um defumador profissional, uma pessoa que realmente é profissional na charcutaria, a peça sai pronta do defumador, já fica muito, muito bonita, né? Já na primeira pegada aí de defumação. Mas então, pendurou, colocou aqui, agora a gente vai para uma parte muito importante, o fogo. Então, pessoal, o fogo não tem segredo? Tem. Tá? A madeira que eu estou usando aqui é pinheiro, não é pinus, é pinheiro, é araucária. Tá? Você cortou araucária? Não, isso aqui é madeira legal, tá? Também você pode usar bracatinga, você pode usar eucalipto, né, para fazer a defumação. Aqui eu estou fazendo uma caeirinha, né? Você pode ver que não vai tanto pau de lenha assim. Né? Eu coloquei ali 2 mais grossos na lateral, né? Coloquei ali uns chumacinhos de papel toalha com um pouquinho de álcool para a gente poder acender isso aí. Aqui, se vocês notarem, eu coloquei uma grelha que serve aqui certinho, né? Com um pouco de serragem em cima. Por quê? É para defumar? Não. Isso aqui é uma segurança, né? Porque eu já estraguei muitas peças por ter pegado um fogo muito forte no começo aí nessa caeirinha aí. Então, isso aí é um método que eu encontrei aqui no meu defumador para barrar essas chamas iniciais, né? Você pode colocar outra coisa aí, uma bandeja com água, alguma coisa parecida, mas aqui é para barrar as chamas que vão fazer no início. Então tá aí o porquê da bandeja aí com a serragem, né? Pega um fogo violento no negócio. Então, para não ir já esse calor direto para a carne que está logo acima, eu coloco isso aí para dar uma barrada. Pode ver que o fogo é forte, né? Então você tem que deixar pegar bem esse fogo até essa lenha começar, não virar, a começar a virar brasa. Mas por que então você não coloca a carne depois que começou a fazer o braseiro no negócio aí? Porque é o seguinte, o acesso aqui é muito ruim para colocar, né? Então eu tenho que colocar o meu braço lá por cima para pendurar, né? E depois colocar lá aquele anteparo de lata para não ter tanta vazão de fumaça. Então se torna até perigoso. Então por isso, né, que eu uso esse anteparo como alternativa, porque colocar depois que fez o braseiro ideal para a gente colocar a serragem se torna um pouquinho complicado aqui no meu caso. Bom, quando você vê que o fogo pegou, que começou a carbonizar a madeira, é a hora de você começar a colocar a serragem pelos cantos. Pessoal, isso aí é serragem de pinheiro também, tá? Não é pinus, é pinheiro. À medida que eu vou adicionando essa serragem pelos cantos, né, ela vai tomando espaço ali, você vai colocando ali pelos cantinhos, ela já vai entrando, né, já vai tomando o lugar dela ali no lugar. Isso ficou muito estranho, mas vai tomando o lugar dela aí no fogo, né, aí na lenha, e já vai começando, você vai começar a perceber que já vai levantar uma fumacinha. E você vai fazer isso por todo o canto aí do fogo. Começou, colocou numa lateral, colocou na outra, colocou na outra. Você vai vendo que o fogo vai se fechando, né? Você vai de certa forma abafando esse fogo. Olha, dá uma olhada agora. Coloquei naquele cantinho, né? Agora eu vou colocar ali mais pela frente, depois que pegou um pouquinho mais de fogo. Nota que a madeira já ficou aí em um braseiro um pouquinho maior, né? E vai abafando ali aos pouquinhos, vai rodeando a fogueira. Nunca coloca toda a serragem do meio, senão vai apagar o negócio aí. Não vai dar boa. Se você notar agora,
tá quase tudo rodeado aí, né? Já pegou bastante, começou a pegar na serragem. Então eu vou ali e faço o quê? Eu só termino ali de acabar com essa chama que ainda tá bem viva, né? Empurra um pouquinho de serragem ali, ó. Daí já começa o fumaceiro aí. Daí começa a diversão, né? Perceba que nesse ponto eu já coloco a primeira tampa ali da churrasqueira, né? Mas já começa a levantar muita fumaça, né? Você vai adicionando mais serragem ao longo do tempo, né? Daqui a pouco já dá até para tirar essa grelha aí que impediu aquelas chamas aquela hora, né? Mas aí já começa a fumacear as peças. Note que você vai ter que cuidar desse fogo ao longo do tempo, né? À medida que foi consumindo madeira, foi consumindo serragem, bem naquele meio onde se concentra ainda um pouco de brasa, você sempre vai colocar ali mais um pauzinho de lenha, vai sempre adicionar um pouco mais de serragem no entorno, né? Para poder ficar a noite inteira defumando. Eu faço aqui à noite para evitar a reclamação dos vizinhos da fumaça, né? Não tem roupa pendurada dos vizinhos, né? Então é sempre bom mostrar consideração, né? Então aí, com 3 horas de defumação já essas peças. Ah, mas eu tenho que ficar verificando isso toda hora, né? Isso é muito chato, eu quero deixar lá. Olha, isso vai depender muito o que você usa para defumar, se é chips de madeira, se é só lenha, se é cipira ou se é serragem, é o tipo do teu defumador. Aqui para mim funciona esse método com serragem, né? Tem pessoas que têm churrasqueira que faz um braseiro ali, coloca uma panela velha e coloca um monte de lenha bem picada, né? Também vai dar certo, vai. Mas para mim aqui com serragem funciona melhor. Então você tem que dar uma cuidada, né? Geralmente eu faço bem à noite, começo ali por umas 10 horas, 10 e meia. Depois que eu cuido um pouco, eu deixo rolar a madrugada dentro, né? Para poder ter toda essa defumação. Então aí, umas 6, 7, 8 horas de defumação, quando eu acordo cedo, ainda tá quentinho lá dentro do defumador, né? Daí eu sei que está no ponto, mas esse é um ponto que eu encontrei no meu defumador. Talvez aí com vocês vão ter que testar uma vez, testar outra, ver o tempo de cozimento até acertar bem, pegar a manha aí da temperatura do seu defumador. Então, pessoal, aqui eu já estou mostrando uma segunda defumação depois de mais um período de 6 horas. Como eu falei, são peças grossas, peças grandes. Então, além daquela defumação da madrugada, assim por dizer, né, precisa de mais uma, aí por umas 6, 7 horas de novo, né? Então é importante lembrar, mais uma vez, cada defumador vai ter o seu tempo. Aqui eu faço essa primeira defumação a partir ali das 10 da noite, meia-noite, ali às 6 da manhã. Eu sei que não vai assar a carne lá dentro, né? Porque é uma temperatura um pouco mais baixa. Depois dessa, eu faço mais um fogo, mesmo sistema de colocação de serragem, por mais umas 6, 7 horas, né? Para ficar nesse ponto aí que vocês estão vendo o lombinho. Então, nesse ponto, aqui no meu defumador, ele já está pronto para a gente fazer uma finalização no forno. Bom, então contando o tempo aí, aproximadamente 12 horas de defumação, né? Ficou desse jeitão aí o nosso lombinho, né? Tá até junto aí a costelinha, né? Mas fica mais ou menos dessa cor, fica uma textura muito boa, mas nesse ponto ainda, lá no meio, ainda não está totalmente pronto. Então aqui a gente vai fazer uma finalização no forno. Como que eu faço isso aqui? Eu tenho aqui um forno elétrico que ele me ajuda muito, né? Eu seto ele a 90 graus. 90 graus nessa carne grossa, com essa crosta de defumado por fora, não vai chegar a assar. Então vai chegar aquela temperatura ideal para eu finalizar a minha peça lá no meio. Depois de 45 minutos a 90 graus, como que ficou a nossa peça? Vamos ver? Então eu sempre abro uma aí, né? Para verificar como que ficou, né? Esse meio, todo esse tempo aí de forno, né? Cerca de 45 minutos, né? Vejam que ficou suculento, ficou brilhoso, ficou bonito. Aí uma parte mais brancal aí do lombinho, né? Mas fica muito bom. Nesse ponto, se você quiser, você pode até deixar mais uns 15 minutos lá a 90 graus, né? Para ele terminar. Mas ficou
bom demais. Então esse aí é o ponto. Nota que esse aqui é um lombinho que ele fica estilo aquele que você compra no mercado, que você pode colocar no pão. Né? Você corta uma fatia bem fininha. Olha a textura que ele ficou. Ele ficou quebradiço, ele ficou craquelado. Esse é o ponto do lombinho. Você está com dúvida? Craquelou o lombinho, esse é o ponto. Né? Sempre manter na geladeira, ali em plástico filme, né, de preferência. Ele fica melhor ainda no outro dia, depois que ele pegou, né, ele reduziu essa temperatura, ele absorveu o resto dos sucos ali, então fica muito bom.